A frase é a seguinte: se sair do PSG nesta temporada, tá? Ao final dessa temporada, obviamente, passagem pelo clube será um fracasso, terá sido um fracasso. Eu quero começar com o André Henning. E aí, André? Se o Neymar sair do PSG nessa temporada, né? E aí é óbvio que a Liga dos Campeões, o título da Liga dos Campeões, ele muda tudo, mas a Se sair probabilidade do jeito que está agora. sair do jeito que está agora, exatamente. Acho que é um fracasso. Acho que é um fracasso. O Neymar, a gente sabe por quais razões ele foi contratado. O Neymar foi contratado, para o Paris Saint-Germain se tornar uma potência europeia. Isso não conseguiu. O Paris Saint-Germain não subiu nenhum degrau com o Neymar. O Paris Saint-Germain não chegou numa final de Champions. O Paris Saint-Germain não chegou numa baita semifinal de Champions dramática. Eu diria que ele não conseguiu repetir nem o melhor resultado do projeto da parte rica sem o Neymar. O PSG chegou 2 vezes seguidas às quartas de final. Quer dizer, chegou agora, né? Empatou agora. Não conseguiu chegar nem na melhor campanha da história, que foi em 95, que chegou na semifinal. Então, mas é que aí, às vezes, entre oitavas e quartas, né? Agora, às vezes bate uma semi. Pô, a semi já é diferente. Já é um jogo na terça, outro na quarta. Você já tem entre os quatro. Perde um jogo dramático e tal. Não aconteceu isso. O Paris Saint-Germain continuou ganhando o francês. Teve até um ano que não ganhou, mas continuou ganhando o francês, que já ganhava. Então, assim, o Paris Saint-Germain não dá nenhum salto. Então, o primeiro objetivo do Neymar não é atingido. O segundo era o Neymar se tornar a referência do time lá, o Jordan do Bulls, o Ewing do Knicks, o franchise player, né? O cara que você olha e também não se tornou isso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Apesar de vender bastante camisa, ele não conseguiu ser uma referência positiva ao olhar para o time do Paris Saint-Germain. Pô, aquele é o time do Neymar, de uma maneira, né? Até pelo contrário, né? Porque o Neymar passou a ser ridicularizado muito, inclusive na Copa do Mundo da Rússia. Então trouxe uma imagem até meio ruim. É um fracasso. Tá, e você está analisando da ótica do Neymar, né? Da ótica do clube. Da ótica do clube, isso que o clube, quando o contrata, é um fracasso. E o Neymar, quando não consegue atingir os objetivos traçados pelo clube que o contratou, também. Ele foi para uma cidade que ele não gostou, ele foi para um clube que ele não, aparentemente, demorou para as pessoas aceitarem ele, agora aceitam, mas arrumou briga, arrumou confusão. Então, assim, eu acho que é ruim para os dois lados. Porque ali, assim, fico pensando, né, para o Paris Saint-Germain, você tem o aspecto esportivo, que é o mais importante. Você contrata o Neymar para ganhar a Liga dos Campeões da Europa, e se isso não se concretizar, você, na análise final, vai certamente, tirar alguns pontos da avaliação, porque você não ganhou a Liga dos Campeões da Europa. Mas o Neymar pode ter dado ao Paris Saint-Germain, nesses 2 anos e meio, quase 3 temporadas aí, outras coisas. É o que o André falou, da visibilidade, de repente de fazer do Paris Saint-Germain um ambiente em que os jogadores queiram ir mais do que era antes. Eu não sei se isso é verdade. Ele pode ter dado outras coisas que não só a conquista esportiva, que não aconteceu, que é o caso da Liga dos Campeões da Europa. Então, para você avaliar a frase, vou repeti-la. Se sair do PSG nessa temporada, a passagem pelo clube terá sido um fracasso. E aí, Alê? Não, para mim é falsa essa afirmação. Primeiro que o Paris, como qualquer time que quer mudar de patamar, como acontece, por exemplo, com o Manchester City, não projetava ganhar a Liga dos Campeões no primeiro ou no segundo ano. Ele projeta ganhar a Liga dos Campeões, então eu acho que ele está no meio desse caminho. Segundo, eu acho realmente que, pelo fato de ainda não ter conquistado, principalmente porque não conseguiu jogar, né? Não tinha, até outro dia, até o jogo contra o Borussia, não tinha conseguido jogar uma partida de mata-mata. Isso realmente foge dos objetivos, tanto do clube como do jogador. Mas, repito, eu acho que você está no meio desse processo, e é natural que demore um pouquinho. Acho que quando esteve em campo, o Neymar entregou muito. Eu acho que o Paris Saint-Germain comprou e levou, independente da qualidade do campeonato, da competência técnica dos outros times. Ele está lá para fazer o dele, e ele fez o dele. E acho também que quando acaba, ou quando paralisa a Liga dos Campeões, o futebol no mundo, né? O Neymar estava muito próximo de ser esse cara que
a torcida e que o André e que todo mundo espera do Paris Saint-Germain. Ele foi assim, tentou ser assim no primeiro jogo contra o Borussia, não conseguiu porque realmente estava sem ritmo, não conseguiu se encontrar, e no segundo jogo ele foi esse cara. Tanto que o Paris estava com vários desfalques muito importantes, de Verratti, Thiago Silva, o Mbappé, que entra só no final do jogo, praticamente com a partida resolvida, ele pega a bola, coloca debaixo do braço e fala, deixa isso aqui que isso aqui é meu. E aí tem os outros retornos todos, que ninguém passava o campeonato francês, ou ninguém via o campeonato francês, o mundo passou a ver, da divulgação da marca, da camisa, de patrocínio e tal. Então, eu acho que assim, se você acabar esse processo, terminar esse processo sem o título, se você ficar ali os 5 anos, eu acho que aí não atingiu o objetivo. Mas como está no meio do processo e tem um montão aí de porém, eu não considero um fracasso. Posso dar uma provocada? O fato de parar no meio da caminhada já não é um fracasso? Já não é um sinal de fracasso? Aí depende dos objetivos do clube dele, né? Pode ser também que o clube também já tá com o saco cheio. Então, aí é um fracasso. Ele contratou o cara para fazer o negócio e não conseguiu. E aqui não tô apontando o dedo de quem é a culpa. Mas se ele foi contratado para um processo que você diz que o título não viria no primeiro ano, concordamos. É um processo que, né? Eu tenho poucas dúvidas que o Paris Saint-Germain comprou o Neymar com um contrato de 5 anos, apostando em renová-lo daqui a um tempo para mais 5. Eles contrataram o Neymar para ser o cara do time da década. Até pelo valor, né, André? 222. Pois é, então assim. E aí se interrompe depois de 2 anos, já está decretado o fracasso. Enfim. Porque se ele vai. Que você está dizendo o seguinte: ele tinha um objetivo a cumprir, que é ganhar a Liga dos Campeões. Porque se ele cumpre esse objetivo na primeira temporada e sai ao término da primeira temporada, também assim, não. Ganhar a Liga dos Campeões é o primeiro passo. Eu não acho que foi só para isso. Ele ganhou, ele foi contratado para mudar o patamar, outro patamar do Paris Saint-Germain. E você só consegue mudar esse patamar chegando várias vezes, passando a ser uma equipe que, né? Então, assim, ele não precisa ser campeão 5 vezes nos 5 anos, mas ele precisa bater 3 semifinais, uma final, um Por título. exemplo, o Manchester City consolidou a sua mudança de patamar. Só para entender, porque assim, eu acho que ainda não, cara. É porque para o City, tá primeiro chegando. espaço ele era campeonato nacional, que era uma atividade que o time não conseguia, né? Sim. Ah, não. Eu tô considerando Europa, continente. Não, é porque assim, o patamar que o City tinha. O City tinha que primeiro ser campeão inglês para poder começar a mudança de patamar. Eles passaram por isso aí, o Chelsea, City. Então, acho que são os 2 casos que dá pra gente relacionar mais. Eu acho que são Chelsea, City com o Paris Saint-Germain. E os outros 2 times, a chancela do sucesso ela já viria ou começaria a vir se eles fossem campeão nacional, como foram campeões nacionais, né? Porque a Premier League é uma competição que você valoriza. É que o cara vem lá do Catar, ou vem dos Emirados, da onde, sei lá, onde quer que ele venha, ele chega não só para conquistar o campeonato inglês. Tudo bem que o campeonato inglês ele tem uma visibilidade né, para o mercado asiático, porque é fenomenal. Eu tive na Tailândia outro dia, os caras acordam de madrugada para ver jogo do campeonato inglês. É um negócio de maluco, é propaganda. Você entra no ônibus, é propaganda do jogo do campeonato inglês que vai passar. Então, assim, realmente, eles têm um mercado que não é à toa que as companhias aéreas são as companhias que lá, porque é um mercado que tem muito voo, que tem, enfim, é uma parte ok. Mas no nível esportivo, você espera que esses times conquistem o continente, Europa. E o City caminhou um degrau, mas não mudou o patamar dele em termos de continente. Coisa que o Chelsea conseguiu, né? Chelsea conseguiu. Eu concordo com isso, só que daí, se a gente for pensar dessa forma, a gente vai especular a possibilidade do Guardiola ser um fracasso no City, porque ele não ganhou a Liga dos Campeões. Talvez pelos objetivos dele, e não é só ganhar, porque o Chelsea, Luizinho, veja bem, é um detalhe interessante, o Chelsea conquista o seu título, mas ele não consegue, ele chega numa final, ele conquista o seu título e de lá para cá, ele não eu posso estar enganado, mas ele acho que ele bate uma semifinal e ele tá há alguns anos adormecido aí, né?
Alguns anos adormecido. Sim, mas é mudou o time o patamar depois do título, ele bateu uma semifinal com o Mourinho, aquela que o Dembabá classifica o Chelsea contra o PSG, inclusive. Só. Isso. Então, assim, mas muda o seu patamar? Muda. Hoje, o Chelsea tá meio longe do negócio? Tá, mas mudou o patamar. O City, aí, beleza, é uma outra estafeta. Essa é uma pergunta interessante do Alê. Eu tenho certeza que o Guardiola foi contratado para colocar o City, continentalmente falando, em outro patamar. Tanto que o Guardiola, em vários momentos ao longo da carreira dele, ele fala que o período bom para ficar num clube é de 3 anos. Fica 3, vai embora, 3, vai embora, e no City ele fica. Porque, claramente, ao meu ver, ele não conclui o que ele foi contratado para fazer. Então ele fica mais tempo. Então, mas eu acho que daí, por exemplo, mesmo no caso do Neymar, que a gente está discutindo aqui, daí para chamar de fracasso, por exemplo, o Guardiola não ganhou a Liga dos Campeões do Bayern, e quando ele assume o time tinha ganho tudo. 3 semifinais, é diferente. E aí passa a ser um detalhe. O Guardiola pega o Bayern de Munique no momento, é o último grande momento do Bayern de Munique na Europa. Então, mas aí se a gente for fazer essas ponderações, a gente pode ponderar para não classificar como fracasso que nas 2 últimas temporadas ele estava machucado, que os números dele mas isso é outra razão para ser um fracasso. Mas aí se o cara toma um pisão no pé, se o cara toma uma joelhada nas costas... De novo, não estou falando que é culpa dele. Até acho que ele tem uma bela parcela de culpa. Eu também acho. Você contrata um cara para jogar Champions, e o primeiro jogo dele de mata-mata de Champions é esses dias. Como que não é um fracasso, cara? Se ele vai embora agora? Mas é uma situação... Você tá ponderando do Guardiola? Não, mas aconteceu isso, foi uma circunstância aqui. Então, se a gente depois que chegou na semifinal, circunstância, detalde de jogo. Mas o Neymar não chegou nem perto disso. Exatamente. Esse é o ponto. Isso, então, mas aí o Neymar tá muito longe. Agora não, né? Não tô considerando essa temporada porque ele tava caminhando para... Nós estamos considerando ele ir embora agora. Eu não estou fazendo as mesmas ponderações do Guardiola no Bayern. Eu estou fazendo. Vamos abrir para as ponderações? Vamos abrir para as ponderações. Não é o preto no branco. Ganhou, é maravilhoso. Perdeu, é um fracasso. Então vamos ponderar o que aconteceu com o Bayern? Vamos ponderar o que aconteceu com o Neymar. Quais são os números do Neymar quando ele está em campo? Mas eu não falei isso. Eu só vou te interromper, porque eu não falei isso. Eu fiz questão de falar desde o início. O ganhar é um detalhe. Tinha que mudar de patamar. E isso não é só com título. Isso é chegando em semifinal, isso é chegando em final. Eu não falei em ganhar. Não falei em ganhar para o Paris Saint-Germain. Ele é contratado para que o Paris Saint-Germain, evidentemente, para mudar o patamar do Paris Saint-Germain, vai passar pelo título em algum momento. Mas o que aconteceu até agora é que não mudou de patamar. Não chegou nem em semi, não chegou nas quartas agora pela primeira vez. Ele jogou um jogo de Champions. Se ele sai hoje do Paris Saint-Germain, é um fracasso, cara. Mas tem um outro aspecto que aí até eu queria escutar o Vitor, que também não respondeu, e a galera tem que continuar curtindo aí pra gente chegar aos 3 mil likes e dar outra dica do Quem Sou Eu, que vai além do aspecto esportivo e de resultado, que é você dar as chaves de um time pro Neymar. Porque quando você contrata o Neymar como jogador mais caro da história, você está falando que a Neymar tá aqui, olha, essa é a chave aqui do clube, eu espero que você seja o líder e que você seja o grande nome desse clube para a gente buscar os objetivos. Teve lesão? Teve lesão, não pôde participar de vários jogos, teve situações que ele acabou não conseguindo entrar em campo por questão física. Mas esse outro lado, Vitor Sérgio, depende da parte física, que é você ter no Neymar o seu grande líder, e talvez esse, para mim, seja o pior ponto da passagem dele no Paris Saint-Germain. Apesar de agora, nessa temporada, essa imagem está se modificando um pouquinho. Mas o Neymar foi contratado para ser o cara do time, o principal nome, o fio condutor, e ele não se apresentou como isso para mim. Eu acho assim, o ponto do Alê é importante, né? A gente está analisando algo do meio do caminho. Se no de placa de 2022 cair essa pergunta, o Neymar é um fracasso no PSG e não tiver ganhado nenhuma Liga dos Campeões, eu aperto sem pensar que é fracasso, porque ele foi para lá para ganhar a Liga dos Campeões. O PSG não precisava do Neymar para ganhar o campeonato francês. Vale lembrar, quando o Neymar chega ao PSG, o PSG tinha vencido os 4 títulos
franceses da época, né? Ele tinha vencido o francês, a Copa da Liga, a Copa da França e a Supercopa. Nesse meio tempo já teve ano, por exemplo, que o Neymar não ganhou a Copa da França, por exemplo, com o Neymar. Então não estou botando na conta dele só para falar isso. Então esse é um ponto. Estando no meio do caminho, eu acho que a palavra fracasso é muito forte, mas entre responder verdadeiro e falso, eu respondo verdadeiro. Eu acho que é um fracasso, porque se ele sair agora, ele sai sem sem fazer o grande objetivo. Os pontos do Alê são verdade, quando ele esteve em campo ele jogou bem, mas eu acho que aí prevalece essa questão. Se fosse botar ali decepção, eu acho que é a palavra mais correta. Mas entre fracasso, entre responder verdadeiro ou falso, eu respondo que é verdadeiro. É um fracasso ele sair no meio sem ter ganhado a Liga dos Campeões, ainda mais com o argumento do André que, de fato, o PSG não conseguiu nem igualar a melhor campanha dele numa Champions. E a melhor campanha dele numa Champions é com o PSG raiz, né? É com o PSG sem ser milionário lá em 95, Raí, Leonardo, o EA e tudo mais. Eu continuo, Luizinho, o seu tá fechado. Eu continuo achando que é um fracasso, mas só vou jogar um argumento final aqui e depois, como dizem os grandes advogados nas séries The Good Wife e nas outras, I rest my case. Uhum. I rest my case. O cara é contratado para 5 anos. Sai depois de 2,5 jogando 3 partidas de mata-mata da Champions. I rest my case. Se ele sai depois de 2 anos e meio, tendo conquistado 2 títulos da Champions aí, o cara foi contratado, já fez o que tinha que fazer, tá pensando em uma outra história, beleza, aí, aperta minha mão aqui, aperta a outra. O André, isso tem muito nos esportes americanos, né? Porque às vezes fala assim, fulano tá para renovar o contrato. Se for campeão, ele fica. É o contrário, né? Muitas vezes o cara, quando é campeão, aí que ele sai, que ele fala, o que eu tinha para fazer nesse clube, eu já fiz. Vou atrás de outro desafio. Então agora eu vou atrás de outro desafio. Ou então agora que eu já ganhei título, agora eu vou querer ganhar dinheiro. O Neymar é o contrário, né? O Neymar é o contrário, não é que ele tá saindo de lá para um outro desafio maior e tal, ele tá saindo de lá para voltar onde ele tava.